bem de todos e para minha felicidade, continuemos os nossos estudos sobre história dos Estados Unidos, sempre com a intenção de ter um outro referencial para nos ajudar a pensar a história do Brasil. Claro, o foco é nos Estados Unidos, é importante conhecer a história dessa potência mundial. O que acontece lá acaba refletindo no mundo inteiro, sem dúvida alguma, acaba refletindo na história do nosso país. Mas conforme eu já expliquei, eu gosto da história dos Estados Unidos exatamente para a gente ter um outro referencial, para a gente fazer aquela comparação didática, como as coisas aconteceram lá, como as coisas aconteceram aqui. Especificamente nessa videoaula, nós vamos conversar sobre o processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Esse processo se inicia ali em 1783. Claro que eu estou considerando os Estados Unidos inicialmente, originalmente, como as 13 colônias, aquela faixa litorânea. E a partir de 1783, essa faixa litorânea vai ampliar, né? Vai ser ampliada, vai crescer com destino aos Estados Unidos se tornarem o quarto país em extensão territorial no mundo. Sim, eu trouxe um mapinha para você perceber. Antes de eu passar, deixa eu explicar essa segunda data. São datas aproximadas, tá, galera? São marcos que eu escolho, né? Eu assumo esse risco, sempre é um risco colocar uma data para especificar um processo, porque a gente acaba correndo risco mesmo, mas é para facilitar, é para ser didática. Então eu estou considerando que a ampliação das 13 colônias inicia-se no finalzinho do processo de independência. Você vai entender isso daqui a pouco. E encerra-se mais ou menos por volta de 1867, quando a gente já tem o atual contorno do território, né? Mas essas datas não estão lacradas, não estão fechadas, ok? Veja comigo nesse mapa para você entender do que eu tô falando. Os Estados Unidos começam nesse pedacinho vermelho que você está vendo nesse mapa, nessa faixa litorânea. Isso aqui correspondia às 13 colônias inglesas. Então, a origem dos Estados Unidos, territorialmente falando, é humilde, é pequenininhos, eles não são grandes. Mas, depois de todo esse processo, que é o tema dessa aula, então, depois de acontecida a expansão territorial, chamada também de marcha para o oeste, já que eles têm essa faixa litorânea no leste do continente, né, do território, eles vão marchar para o interior, marchar para o oeste, em busca de ampliar esse território. E aí eles vão pegar todo esse pedação azul ou roxo, depende de como você preferir chamar, e é essa extensão toda que faz hoje os Estados Unidos serem o quarto maior país do mundo. Você entendeu o que nós vamos estudar aqui agora? Nós vamos ver como, de que maneira os Estados Unidos, que nasceram pequenininhos, apenas nesse pedacinho vermelho do mapa, as 13 colônias inglesas, como é que depois da independência os Estados Unidos ganham, compram, anexam, como é que ele se transforma no quarto maior país do mundo? Ao final dessa videoaula você vai ter isso claro na sua mente. O que é que os Estados Unidos fizeram para conquistar esse pedação que mais que dobrou, né? Muito mais que dobrou de território. É isso que acontece com os Estados Unidos. Eu já vou começar passando as 3 estratégias, as 3 formas. Então, respondendo a pergunta principal dessa videoaula, com quais estratégias, através de que os Estados Unidos cresceram tanto? Como se deu essa expansão? De 3 formas. Primeiro, com tratados diplomáticos. O que eu estou querendo dizer com tratados diplomáticos? São pedaços de terra, são porções do território dos Estados Unidos que eles ganham, simplesmente isso. O dono, já vou dar um spoiler aqui, é a Inglaterra, a principal personagem desses tratados.
o dono desse território cede, doa para os Estados Unidos mais um pedaço de terra. Tem outros territórios, outros pedaços que os Estados Unidos vão comprar. Então eu coloquei, tá até meio redundante, né? Aquisição por compra, Lagiane, adquirir uma aquisição pode ser por compra, né? Tá meio redundante, mas é de propósito. Eu quero te mostrar que tem alguns pedaços que foram adquiridos porque os Estados Unidos pagaram por esses pedaços. E por fim, há outros pedaços, outro spoiler, para finalizar o território, né? Para concluir esse processo de expansão, os Estados Unidos vão enfrentar o dono do território, aí eu não vou contar, vou deixar para a hora, vão, através de um conflito, eles vão conquistar mais um pedaço ou mais 2 pedaços de terra. Então está na tela, está nesse slide, as 3 formas através das quais os Estados Unidos conseguiram crescer, ganhando, comprando, tomando, é bem isso, invadindo, né? E trazendo na força. Anexação, eu quis com essa palavra te dar essa, não sei se eu consegui, mas eu quis dar esse sentido de ter sido a força, conflituoso, através de uma guerra. Vamos um por um, então? Quando eu me refiro aos tratados diplomáticos, o principal deles, Tratado de Paris, mas eu estou me referindo às negociações que os Estados Unidos tiveram com sua ex-metrópole. Sim, a mamãe Inglaterra, quando entende que perdeu seu filhinho, quando entende que perdeu a sua colônia, acaba cedendo, primeiramente, o Vale de Ohio, em 1783. O Tratado de Paris é aquele tratado em que a Inglaterra reconhece que tudo bem, perdi essa guerra, Estados Unidos, vocês estão livres de mim. Então, como confirmação do meu reconhecimento, para mostrar que realmente eu tô tirando meu time de campo, eu vou ceder esse pedaço para o interior aí, que é meu também, que a gente ainda não tinha ocupado, mas eu não vou mais ocupar. Toma, é de vocês. Depois da Primeira Guerra de Independência, então, começada em 1776, né, independência 1776, finalizada em 1783 com esse tratado de paz que botou paz entre colônia, ex-colônia e metrópole, e é esse tratado também que concede, que doa, que a Inglaterra fala, toma, Estados Unidos, o Vale de Ohio é seu. Outro tratado também envolvendo a Inglaterra, de 1846, a Inglaterra cedeu o Oregon, que já é uma porção mais a oeste, bem lá na pontinha mesmo, lá perto do Alasca. Eu vou te mostrar um mapa para você. O Alasca, ali, o Oregon você ainda não vai conseguir ver nesse mapa, mas o Tratado de Paris, cedendo o Vale de Ohio, você consegue ver. Veja, essa parte mais clarinha são as 13 colônias originais. Então, antes da Guerra de Independência, só esse pedacinho, tá até escrito aqui, né? As 13 colônias originais. Assim que eles ficam independentes da Inglaterra, eles vão ganhar da Inglaterra todo esse pedaço mais laranjinha que você está vendo nesse mapa. Ganhado através do Tratado de Paris de 1783. Então, os Estados Unidos, logo que eles nascem, não eram Estados Unidos enquanto 13 colônias, certo? A partir do momento que eles declaram a sua independência, em 1776, nascem os Estados Unidos e daqui a pouco eles já vão crescer um pouquinho, já vão dar uma engordadinha que a Inglaterra vai ceder esse Vale de Ohio aqui, né? Veja que ainda tá faltando muita coisa. Aqui embaixo, a Flórida, que hoje você sabe é dos Estados Unidos, ainda é da Espanha. Aqui para dentro tem território francês, ainda tem território inglês e tem território do México, então ainda tem muita coisa pela frente. Mas a primeira estratégia você acabou de compreender. Os tratados diplomáticos em que a Inglaterra cede, doa terras para os Estados Unidos. A segunda estratégia seriam as compras, as aquisições. 3 pedaços do atual Estados Unidos foram comprados. O pedaço da Louisiana, comprado da França em 1803. A Louisiana, daqui a pouco eu te mostro o mapa, mas a Louisiana
é aquele território logo depois do Vale de Ohio, logo depois. Então, as 13 colônias originais no litoral, um pouquinho mais para dentro do Vale de Ohio, que já estão com os Estados Unidos, e logo depois já é a Louisiana, comprada da França. Curiosidade, talvez alguém pensou assim, poxa, Jeane, mas esse território da França, como assim? Não tinha que ser da Espanha? Porque de acordo com o Tratado de Paris, Tratado de Tordesilhas, acabei de falar Paris e tô com ele colado aqui na minha mente, através do Tratado de Tordesilhas, lembra, muito antigo lá atrás, 1493, errei a data de novo, 1494, 93 é a bula intercoeteira que não foi aceita. 1494, o Tratado de Tordesilhas estabelece que todas as terras a oeste da linha de Tordesilhas seria da Espanha. Portanto, a América do Norte lá, o interior da América do Norte, seria da Espanha. Então, Jeane, poxa vida, Louisiana então não era da França, era da Espanha. Você não está errado de pensar assim. Mas em 1803, quem está governando a França é o bonitão do Napoleão Bonaparte. E você se lembra que o Napoleão Bonaparte saiu invadindo os países da Europa e ameaçando aqueles que não lhe obedecessem, que também seriam invadidos? A essa altura do campeonato, a Espanha já estava sendo governada pelo irmão do Napoleão. Então, a Espanha não está na sua autonomia para poder falar assim, opa, esse pedaço da América é meu. Não, é o Napoleão que manda lá. E é o Napoleão que tem planos mirabolantes e ousados para a França. Ele tem a intenção de fazer a França crescer e ele até vai conseguir, em alguma medida, ele vai conseguir esse crescimento. Então ele quer grana, ele precisa de grana. Por isso foi interessante para o Napoleão vender a Louisiana para os Estados Unidos, para fazer dinheiro, para ele pegar esses 15 milhões de dólares e investir na França para executar o projeto de desenvolvimento que ele queria fazer lá na França. Ok? Entendido então? Próxima aquisição, a Flórida, aquele pedacinho que eu destaquei no mapa anterior, onde hoje estão as praias mais quentes, mais visitadas dos Estados Unidos, aquele biquinho, aquela península que era da Espanha e que foi comprada em 1819 pelos Estados Unidos. A Espanha em 1819 ela já está ficando sem muitas das suas colônias. O século XIX na América é marcado pelas independências. O próprio Brasil, né, tá vendo? Ó, uma comparação aqui, ó. Em 1822, Portugal perde o Brasil. E os nossos vizinhos estão nessa mesma fase de proclamar a sua independência da Espanha. Então, a Espanha, perdendo a América, acaba vendendo a Flórida. Nessa mesma época, nesse mesmo contexto, né, de perder suas colônias, ela vende a Flórida aos Estados Unidos. E por fim, a última aquisição dos Estados Unidos, a última compra, o Alasca, em 1867, que pertencia à Rússia, mas foi comprado por 7 milhões de dólares pelos Estados Unidos. Uma compra criticada na época, né? Os políticos, a elite estadunidense criticou o então presidente que tomou essa decisão. Quem que vai comprar essa terra gelada? O que tem nessa terra? Só gelo, que desperdício. Houve muito debate, muita crítica à compra do Alasca. No entanto, alguns anos se passaram e hoje considera-se que um dos melhores negócios dos Estados Unidos foi exatamente a aquisição do Alasca. O Alasca hoje é conhecido como uma terra rica em muito recurso mineral. Tem ouro lá e tem petróleo no Alasca. Por isso, hoje, não está mais vivo o presidente que teve coragem de comprar o Alasca, né? Mas hoje os estadunidenses reconhecem que foi um bom negócio, sim. Valeu a compra do Alasca da Rússia, né? Aqui então, você vê agora um mapinha um pouquinho maior. Os Estados Unidos já está mais crescidinho, engordou, deu uma engordadinha. Vamos lá? Essa parte de laranjinha, as 13 colônias originais, mais o pedaço que a Inglaterra cedeu. Então, a área original, repare a data, 1783, já considerando o Tratado de Paris, então.
já considerando o Vale de Ohio tendo sido doado pela Inglaterra. Aqui a Louisiana, que foi comprada da França em 1803, então olha só como os Estados Unidos aumentaram, já cresceu, né? Já tá bonitão, já tá gordinho. Comprei a Flórida aqui embaixo, em 1819, e aqui também nesse mapa não vai dar para visualizar o Alasca, que tá lá mais para cima, né? Mas cresci. O que tá faltando? O Oregon, que a gente já conversou aqui, o Oregon, bem no oeste, né? Bem lá na costa do Pacífico. Olha como cresceram os Estados Unidos. O que tá faltando? Tá faltando esse pedacinho verde e mais esse pedacinho laranjinha aqui, que eram terras do México. Então agora nós vamos para a última estratégia dos Estados Unidos para ampliar o seu território, para a sua expansão territorial. Agora eu vou ter que enfrentar o México, porque eu quero esses dois pedaços e esses dois pedaços são do México. Última estratégia, as anexações forçadas, conflituosas, a guerra com o México. Vamos voltar um pouquinho? Eu já dei um spoiler gigantesco no slide, você já sabe disso também, né? Não é difícil de imaginar. Aquele pedaço Texas. O Texas hoje é um estado dos Estados Unidos, né? É das federações ali dos Estados Unidos. Então você já sabe que os Estados Unidos teve vitória nessa guerra. Mas deixa eu contextualizar e te dar um pouquinho mais de detalhes dessa guerra. Como é que tudo começou? Aqueles dois pedaços, tanto o Texas quanto aquele pedacinho mais a oeste, né, no litoral do Pacífico, eram do México, ok. Mas o México tinha acabado de ficar livre da Espanha. Então o México está naquela fase de querer promover o seu desenvolvimento. E terra vazia, terra parada, não dá dinheiro, certo? Então é do interesse do governo do México, que é uma república, eles escolhem a república como sistema de governo, é do interesse do governante povoar aquele pedaço ali, desenvolver, plantar alguma coisa, montar uma indústria, é do interesse. E como aquele pedaço está bem do ladinho ali dos Estados Unidos, muitos estadunidenses têm o interesse de ir para essa região, para a região ali onde fica o Texas. E aí, nesse primeiro momento, é tudo pacífico, é tudo diplomático, é numa paz. Os estadunidenses pedem autorização para o governo mexicano para se instalarem naquela região e fazerem ali o negócio crescer. Olha, senhor governante mexicano, nós queremos ir desenvolver a terra, a gente vai pagar imposto, fica tranquilo, a gente vai fazer dinheiro ali. É interessante para o governo do México, então o governo do México fala, então tá, tudo bem, vocês podem ocupar essa terra, é do meu interesse, eu vou autorizar vocês, só que vai ter algumas regrinhas. Eu vou te citar duas regrinhas que daqui a pouco vai começar a dar treta. O governo mexicano, primeira coisa, o governo mexicano diz o seguinte, olha, nós não temos mais escravidão aqui. Assim que o México fica independente, ele não demora a acabar com a escravidão, a abolição foi rápida. E aí os mexicanos avisam os estadunidenses, então a gente não pratica mais a escravidão aqui. Então os escravos de vocês que forem trazidos para cá, eles serão libertos, porque na lei do nosso país não existe mais escravidão, então vocês vão ter que tratá-los como trabalhadores assalariados. Segunda regra, nós somos um país católico, majoritariamente católicos, então vocês aí são protestantes, talvez vocês tenham que se adaptar à nossa cultura. Como o interesse econômico era maior, os estadunidenses acabaram vindo, mas com o passar do tempo, essas regras e muitas outras, né, o fato de ter que pagar imposto, se submeter a essa cultura, libertar os seus escravos, começou a desagradar. E você já deve imaginar que o estadunidense não aceita as coisas muito fácil, né? Eles não vão entregar muito fácil assim. A primeira tentativa é de ir até o governo do México, esses estadunidenses, esses fazendeiros, tentam ir até o governo do México e falar assim, olha, então a gente quer separar, porque a gente não está combinando com vocês, a nossa cultura não é a mesma, então a gente está querendo fazer aquela região ali ficar independente. Olha a ousadia dos fazendeiros. Eles ganham o direito de explorar a terra, porque a terra era do México, eles ganham o direito, mas agora estão querendo pegar a terra para eles e proclamar a independência. E o governo do México, não, essa terra é nossa, vocês estão sabendo disso desde o início, não tem essa história não.
Mas eles vão insistir nessa ideia, né, até que vire conflito armado. E a partir do momento que vire conflito armado dos fazendeiros estadunidenses que estão ali dentro do México com o governo do México, o governo dos Estados Unidos não vão deixar os seus patriotas sozinhos, morrendo pela nação, trabalhando. Não, o governo dos Estados Unidos vai mandar tropa para ajudar os seus patriotas naquela guerra que eles estão enfrentando. Até porque os Estados Unidos têm essa coisa de valorizar os nacionalistas, aqueles que lutam em nome da pátria, em nome do trabalho, em nome da democracia. Eles têm esse negócio, né, de heroicizar essas pessoas, essas figuras. Então o governo estadunidense não perdeu tempo, mandou reforço para ajudar os seus patriotas que estão na luta com o governo do México. É dessa guerra que eu estou falando. E é nessa guerra, por conta até desse reforço que o governo dos Estados Unidos manda, que os Estados Unidos vão vencer. O México não conseguiu segurar a terra e falar: essa terra é nossa, vocês chegaram aqui, a gente autorizou, mas isso não estava no combinado, vocês que estão sacaneando. O México não conseguiu, ele perdeu. Diante do poderio bélico dos Estados Unidos, o México perde. Isso a região do Texas, né? Mas você viu que tem um pedacinho, eu vou voltar o mapa para você se situar. Começa aqui, ó, repare as datas. Anexado em 1845. Depois tem aqui, ó, terras obtidas como resultado da guerra com o México em 48. Porque aí os estadunidenses, percebendo que venceram, empolgaram e quiseram avançar para cá. Esse pedaço que a gente quer também. O México já estava arrasado, né? Derrotado. Perde também essa guerra e perde também esse território verdinho. Mas esse pedacinho aqui que foi comprado, né? Eu acho que até para humilhar menos, comprou do México mais esse pedacinho aqui, aí os Estados Unidos ficam com esse pedação todo para eles. É isso mesmo que você acabou de ver. Estados Unidos, numa guerra cruel com os mexicanos, saem vitoriosos e levam aquele pedação todos para eles. Eu não vou conseguir não fazer esse comentário. O interessante hoje é a gente ver mexicano indo para os Estados Unidos e o Trump mandando eles de volta, né? Eles tentando uma vida melhor nos Estados Unidos, querendo emprego nos Estados Unidos, e o Trump mandando subir muros entre o México e os Estados Unidos. Talvez eles estejam querendo voltar para o pedaço que era deles e que foi tomado pelos Estados Unidos. Tá, parei, fechei meu parêntese. No Tratado de Guadalupe, o México foi indenizado, coloquei entre aspas, né? Porque essa indenização aí é até... meu Deus, triste, né? É até uma piadinha, parece uma piada. 15 milhões de dólares pela perda do território. E aí, então, agora você tem os Estados Unidos, grandão, o quarto maior país do mundo. Inicialmente, esse pedacinho laranja, as 13 colônias iniciais, ganha esse pedacinho marrom da mamãe Inglaterra, compra a Louisiana do Napoleão Bonaparte, da França, compra a Flórida da Espanha, toma o Texas do México, toma esse outro pedaço, que depois vai ser o Arizona, Califórnia, Nevada do México, compra esse pedacinho do México, ganha esse pedacinho da Inglaterra, o Oregon, e pronto, está formado os Estados Unidos. É tudo isso de território, né? Claro que agora esses territórios aos poucos vão se organizando, os limites vão sendo estabelecidos, esses que vocês percebem aqui, dessas linhas mais clarinhas, né? Bem retinhas. Então, esses territórios antes vagos, sem ocupação, sem exploração, sem desenvolvimento, aos poucos vão se organizando e vão se transformando nos atuais estados dos Estados Unidos. A propósito, nessa época, nessa marcha para o oeste, nessa conquista do oeste, nessa ampliação do território, que vai acontecer o momento mais trágico de embate com os nativos. E inicialmente, você se lembra, quando os ingleses chegam nessa faixa litorânea, claro que tem um embate inicial, mas não é tão destruidor, não é tão massacrante quanto agora, no processo de expansão. Porque tem índio aqui, tá cheio de índio, e agora? Agora a gente está querendo crescer para fazer dinheiro. E índio não tem essa cultura gananciosa que o branco tem, né? Então como é que nós vamos fazer?
É chegar matando mesmo, é chegar invadindo. É agora, no processo de expansão, que você tem um choque mais impactante, né, mais destruidor com as tribos nativas dos Estados Unidos. Eu vou fechar essa parte do crescimento com esse mapinha agora que ele é animado. Olha que legal esse GIF. As datas certinhas, né? Primeiro o território é conquistado, depois vira um estado, observe. Tá vendo lá, ó? A Louisiana, ganhei o Oregon, a Louisiana foi comprada, de repente aparece o Arkansas, aí define o Missouri, aí depois vai nascer, tá vendo? Vai virando estado, certo? Com as datas bonitinhas. O Alasca tá aparecendo aqui, ó. Você vai ver que ó, em 1867 ele vai 64, 65, 67, departamento distrito do Alasca. E aos poucos, o território antes vazio vai virar um estado dos Estados Unidos hoje. Veja números agora. Antes desse processo de expansão, mais de 2.700.000 quilômetros quadrados, lá em 1783, e 3 milhões de habitantes. No finalzinho desse processo de expansão, esses 2 milhões se transformam em 7 milhões de quilômetros quadrados. E esses 3 milhões de habitantes se transformam em 90 milhões de habitantes. É muita mudança, é muito crescimento. Só para fechar essa parte de crescer, de números, não adianta ter terra parada, concorda comigo? Não adianta eu comprar a terra da França, guerrear com o México e deixar a terra lá vazia, né? Não adianta, isso não dá dinheiro, não é do interesse dos Estados Unidos. Eles querem comprar, ganhar, guerrear, mas eles querem ocupar e desenvolver. E o que desenvolve uma terra? Pessoas morando e praticando algum tipo de atividade econômica. Então alguém vai para lá, vai plantar café, outra pessoa vai para lá para plantar algodão, outra pessoa vai trabalhar com gado, outra pessoa vai para fazer uma fábrica. É isso que faz um país desenvolver, né? Então, você vai ver durante o processo de expansão uma política pública de doação de terras. Em 1862, o governo oferece terra para esses distritos, né, para esses territórios que ainda não estão ocupados, ainda não estão desenvolvidos no Oeste, para qualquer família ou qualquer pessoa que tivesse mais de 21 anos e que estivesse disposta a migrar para a região. Você ganhava a terra, ganhava, para você morar lá, desenvolver a terra, fixar lá e fazer a sua parte. Por quê? Qual é o interesse dos Estados Unidos? Crescer, expandir também a economia, não só o território. E aí, para ocupar esses pedaços que estão sendo conquistados, o governo oferece terra. Essa é a lei conhecida como Lei de Terras dos Estados Unidos, ou Homestead Act, de 1862. E o Homestead é essa lei de terras que explica esse aumento da população, né? De 3 milhões de habitantes, lá no início, lá na independência, para 90 milhões de habitantes. Você tem, inclusive, europeus, muitos judeus vindo para os Estados Unidos, fugindo de perseguição, vêm para ganhar essa terra. Muita gente de fora mesmo, muito imigrante vem, porque, poxa, eu vou conseguir uma terra, eu vou ter um lugar para morar, então bora para lá. Certo? E agora sim, o último tópico de nossa discussão é a teoria justificativa ideológica chamada Destino Manifesto. O que é isso, Jeane? Galera, nós estamos lidando com a potência mundial, né, que construiu seu caminho degrau por degrau para estar no topo do mundo como ela está hoje. Então, se eu estou lidando com uma potência mundial, eu estou lidando com gente inteligente. Eu estou lidando com gente, para usar uma expressão popular, que não dá ponto sem nó. Vocês acham que os Estados Unidos vão expandir o seu território, vão matar indígena, os seus nativos, vão enfiar o oeste adentro, vão comprar briga com o México e correr o risco de ficarem com a fama de destruidores, de insensíveis, de gananciosos? Vocês acham mesmo que eles vão fazer isso sem pensar em tudo? Não. Eu tô falando de gente inteligente,
que para suas ações práticas elabora uma justificativa teórica, né? Aquela justificativa que fala, olha, nós estamos fazendo isso, mas é por isso. Isso é o destino manifesto. É uma justificativa ideológica, não só para a expansão, você vai perceber daqui a pouco. Todo o destino dos Estados Unidos, todas as ações dos Estados Unidos estão relacionadas com essa ideia, com essa imagem que eles têm de si mesmo. Sabe isso? É bem psicologia mesmo. Vamos usar psicologia para estudar Estados Unidos. Sabe aquela pessoa que acredita que ela pode? Sabe aquela pessoa que fala assim, não tem barreira para mim? Querer é poder, mais ou menos isso. Sabe aquela pessoa que tem bons pensamentos a respeito de si mesmo? E é por acreditar em si mesmo que ela vai atrás dos seus sonhos e ela acaba conseguindo? É mais ou menos isso. O destino manifesto é a autoimagem que os Estados Unidos, os estadunidenses, têm de si mesmos. Eles se acham os tops, os bonitões, os escolhidos. Essa jovem nação tem o direito de expandir, tem o direito de crescer, tem o direito de comandar, de ensinar outros povos, porque é como se ela tivesse uma missão, essa é uma missão deles. Eles são lindos, maravilhosos, poderosos e eles têm a missão de crescer, de ensinar, de coordenar outros povos. É assim que eles se veem. É como se o próprio Deus, a divina providência, como eles falavam, é Deus mesmo, tem religião nisso aqui. É o próprio Deus que nos escolheu para sermos especiais, fofos, lindos, maravilhosos. E por isso nós temos a missão que Ele nos deu, o próprio Deus nos deu, de crescer, de bombar, de ganhar. É isso. Para você não achar que eu estou viajando na maionese, palavras de um livro específico sobre o assunto História dos Estados Unidos, escrito pelo Leandro Carnal, lindo, maravilhoso, com outros, né? Ele não escreve esse livro sozinho. Tá lá na página 234 e veja o que está escrito lá. Os Estados Unidos, né, seria uma sociedade que, em grande parte, acreditou-se guiada por Deus e eleita para um destino especial, tá vendo? Nós fomos escolhidos para um destino especial. Em nome dessa eleição, indivíduos tiveram sua conduta moldada e nações perderam territórios, porque não, nós estamos aqui no México, não, mas é Deus que nos deu essa missão. Era o destino manifesto pela divina providência. O discurso religioso de eleição, também utilizado por muitos outros povos no passado, a Inglaterra vai usar isso para pegar a África para ela no neocolonialismo. A França vai usar esse discurso da missão civilizadora. Nós somos desenvolvidos, nós temos que ir para a África, ajudar aquele povo a desenvolver, levar a civilização. É bem parecido. Então isso não é modinha, isso não é invenção dos Estados Unidos só não, tá? Outros países da Europa vão usar um argumento muito parecido. Foi somado a uma reflexão iluminista que serviu de guia para a independência pioneira dos Estados Unidos da América. E aí você vai ver ao longo de... Eu vou voltar nesse ponto, quando os Estados Unidos começam a querer ser império mesmo, né, extrapolar os limites do seu poder para além dos seus limites territoriais, quando eles começam a querer dominar a América e depois dominar o mundo, eles estão baseando-se nessa autoimagem, nessa crença de somos eleitos. Fomos escolhidos. O nosso destino é manifesto pelo próprio Deus. É Deus que mostrou que a gente é escolhido. É Deus que escolheu a gente. Essa é a justificativa ideológica para a expansão dos Estados Unidos. Próximo passo. Os Estados Unidos tiveram que enfrentar a Inglaterra pela segunda vez e confirmar a sua independência da sua ex-metrópole. Vem comigo, te espero.